Olá, espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos à TPC de Educação Física para os anos iniciais. Eu sou a Cláudia Rosa, PCNP de Educação Física, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Leste 1. E o tema é Reflexões sobre a avaliação na educação física. O objetivo do nosso encontro é refletir sobre a importância da avaliação nesse nosso componente, a educação física. E para começarmos, eu vou pedir licença a vocês para lermos essa tirinha que é de Calvin Robbins, Bill Watterson, de 1988. Qual foi a sua nota? Eu tirei A. É mesmo? Puxa, eu não queria estar no seu lugar. Eu tirei C. Por que razão você prefere tirar um C a tirar um A? A minha vida fica mais fácil se eu mantiver a expectativa das pessoas em um nível baixo. Nessa tirinha, ela traz aqui alguns elementos para nós, né? A respeito da avaliação em si, da prova, da nota, da classificação, né? Ela traz aí a questão da letra A, da letra C. E traz também um outro elemento muito curioso, que é a questão da expectativa com relação a outras pessoas, né? O ritual da avaliação e essa temida nota. Quando falamos em avaliação, trazemos algumas concepções e valores nessa pequena palavrinha carregada de significados. Traz a ideia de momentos nem sempre agradáveis, a necessidade de apresentar tudo o que se sabe sobre o assunto num único momento. Como encarar a comparação com seus colegas, a necessidade de atingir uma nota X para me classificar como o melhor, ou a difícil tarefa de me manter nessa posição. São vários os valores, aliás, os fatores que envolvem essa única palavra. Vamos pensar na concepção da palavra, em quando esse momento acontece na escola e como ele é vivenciado na educação física. E o que é avaliar? De acordo com o dicionário Aulete 2020, avaliar é fazer análise de algo, pensando suas vantagens e desvantagens, estimar, calcular, examinar conhecimentos adquiridos. Aqui nós temos uma citação de Lucchesi que vem complementar um pouco essa definição anterior, que traz a seguinte questão: avaliar ou examinar? Avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista orientá-la para produzir o melhor resultado possível. Por isso, não é classificatória nem seletiva, ao contrário, é diagnóstica e inclusiva. O ato de examinar, por outro lado, é classificatório e excludente, já que não se destina à construção do melhor resultado possível. Tem a ver, sim, com classificação estática do que é examinado. Tendo com base essas definições, avaliar é observar minuciosamente algo. Na educação, ela aparece em várias esferas, quando se escolhe, por exemplo, aonde a criança vai estudar, quando a equipe gestora analisa um trabalho dos professores,
e também quando estes acompanham o desempenho dos estudantes ou mesmo quando os professores realizam uma autoavaliação. Se pensarmos assim, ela acontece o tempo todo. Mas vamos fazer um recorte aqui, tá? Vamos pensar no acompanhamento do desempenho dos estudantes, no que diz respeito aos conhecimentos adquiridos, além do nosso desempenho enquanto profissional e na estruturação das aulas. A avaliação é um momento imprescindível no processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim, o que é avaliar? Em acordo com as orientações da BNCC e pensando nas 3 dimensões de conhecimento, o saber sobre, o saber fazer e o saber ser e conviver, visamos o desenvolvimento integral do estudante, contribuindo para que possam desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Pensando na educação física, o saber fazer sempre esteve diretamente relacionado com a especificidade de conhecimento do nosso componente. Além de toda uma carga histórica dentro da educação física escolar, assim como também muito presente na maior parte da nossa formação acadêmica. Esse saber fazer traz um conhecimento de ordem pessoal, porém, dentro de uma visão ampla sobre os conhecimentos que envolvem a educação física e pensando no desenvolvimento integral do estudante, faz-se necessário pensarmos no devido equilíbrio entre esses 3 saberes, respeitando todos eles sem detrimento de um ou de outro durante as aulas. À medida que se reflete sobre os conhecimentos e sobre as vivências, reconhecendo o que se aprende e o porquê que se aprende, a percepção dos estudantes sobre a aprendizagem, ela acontece e ela é ampla. Ao se questionar ou refletir sobre as dificuldades realizadas durante a vivência e mesmo no ato de compartilhar estratégias ou sugestões entre os estudantes, por meio de diversas linguagens, como a corporal, a visual e oral, pode facilitar o desenvolvimento dessas aprendizagens. Esse equilíbrio de saberes, para nós educadores físicos, como dito anteriormente, em decorrência de uma história dentro da educação física escolar e da nossa formação, ela pode se apresentar como um processo um tanto desafiador no dia a dia das nossas aulas. No processo de avaliação, também não é diferente. Enquanto outros componentes curriculares têm a facilidade no ato de examinar, promovendo essa confusão no conceito de examinar ou avaliar que nós falamos anteriormente, traz um conhecimento específico, atribuindo, a partir da aplicação de uma prova, uma nota para cada estudante. Isso pode não necessariamente estar comprometido com o processo de ensino e aprendizagem. Avaliar é um processo em que provas e notas é apenas parte do todo. Dentro de uma visão mais ampla, em que não só o ato de aplicar prova e atribuir nota para medir um rendimento escolar, mas também como uma forma contínua de acompanhar o desempenho do estudante no processo de ensino e aprendizagem, o que se espera com essa avaliação?
se espera que ela nos traga elementos que contribuam para investigar os obstáculos no processo e nos proporciona, com isso, um diagnóstico do qual podemos pensar em ações para superá-los. O momento de avaliar precisa ser percebido também como um meio e não apenas um fim de ordem classificatória. Percebe-se que o avaliar não é algo simples. E, no caso da educação física, algumas questões não facilitam, como, por exemplo, a questão da frequência e participação nas aulas, o reagrupamento de turmas, a dispensa dos estudantes. Esses são alguns dos elementos que precisamos aprender a lidar no nosso dia a dia na escola, né? Mas como avaliar na educação física? Para sabermos como avaliar, precisamos ter claro o que avaliar, quais as competências específicas relacionadas à educação física acerca da cultura corporal de movimento, de forma que contemple aquelas 3 dimensões do conhecimento que já falamos, que é o saber fazer, o saber sobre e saber ser e conviver. Então, acredito ser importante considerarmos algumas questões. Como, por exemplo, que conhecimentos relacionados às práticas corporais devem ser levados em conta? Como o professor pode avaliar esse tipo de conhecimento? E que instrumentos são apropriados para esse tipo de conhecimento? Quando pensamos nesse primeiro questionamento, temos um grande leque de opções e precisamos trazê-las para a nossa realidade. De que segmento estamos falando? No nosso caso, os anos iniciais. De qual ano é essa turma? E qual foi a unidade temática, o objeto de conhecimento e habilidades desenvolvidas nesse bimestre? São questões que nos auxiliam, nos orientam a começar esse trabalho de avaliação. E para isso eu trouxe aqui um exemplo, tá? É um recorte de uma habilidade que eu tirei do quadro, né, de unidades temáticas e de objetos de conhecimento do 3º ano do ensino fundamental. Então, aqui a gente tem como unidade temática, no primeiro bimestre, brincadeiras e jogos. As habilidades, aqui nesse caso, é a EF02, EF01, experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos do contexto regional, respeitando as diferenças individuais e de desempenho. E como objeto de conhecimento, nós temos nessa habilidade as brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto regional. Vamos observar a estrutura dessa habilidade citada. Nesse exemplo que eu trouxe de uma habilidade, a gente pode observar que a estrutura dela é dividida em 3 partes. A primeira são os verbos, que explicitam os processos cognitivos que envolvem essa habilidade específica. Então, os verbos, nesse exemplo, é experimentar, fruir e recriar. Eles nos mostram quais são os processos cognitivos envolvidos nessa habilidade. Já na segunda parte dessa estrutura, ela traz o quê? Os objetos de conhecimento. É um complemento dos verbos. Nesse exemplo, nesse caso, né,
a gente tem brincadeiras e jogos, que é o objeto de conhecimento trabalhado nesse primeiro bimestre. A terceira parte dessa estrutura da habilidade, ela traz o quê? Os modificadores dos verbos. São complementos que vêm explicar o contexto e trazer mais especificações sobre a aprendizagem que se espera que o estudante tenha ao longo do bimestre. Nesse caso, ele traz o quê? O contexto, ele é regional, de forma a respeitar as diferenças individuais e de desempenho. A partir do momento que temos claro qual o processo cognitivo que o estudante vivenciou, qual o objeto de conhecimento ele teve contato e em que contexto tudo aconteceu, já posso pensar em como avaliar esses conhecimentos. No caderno do professor, o currículo em ação, ele traz na própria estrutura das situações de aprendizagem um caminho que parte de uma avaliação inicial, buscando o conhecimento prévio do aluno a respeito do objeto que será trabalhado, que podem ser coletadas de maneira informal e sistematizadas. Em seguida, temos a avaliação, que chamamos de avaliação formativa, que ocorre durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Pode ser informal, por meio de observações, da linguagem corporal, ou mesmo de questionamentos aos estudantes, tendo nesse momento a possibilidade do retorno imediato sobre maneiras de aprimorar essa compreensão do estudante. E também pode ser formal, envolvendo a coleta e registro de informações dos estudantes. E, no final, a avaliação somativa. O que é isso? Ela tem uma característica formal e que ocorre após o processo de aprendizagem, por meio do que já conhecemos de trabalhos, provas, projetos ou mesmo redação. Pensando agora naquela nossa terceira questão, que instrumentos são apropriados para esse tipo de conhecimento? Que instrumentos eu posso utilizar durante o processo de avaliação? No caderno do professor, ele apresenta algumas opções, como a participação em discussões sobre o tema, a realização de pesquisas, painéis, assim como retomar algumas reflexões em forma de questionamentos junto aos estudantes. Por exemplo, como foi sua participação durante as atividades? Ou houve um comprometimento efetivo dos estudantes durante todo um processo? E também, quais os momentos geraram um maior conflito? E como esses conflitos foram solucionados? Essas são alguns exemplos, algumas sugestões de questionamentos que a gente pode estar utilizando. Com todas as informações que serão coletadas a partir dos questionamentos, é chegado o momento de nos avaliarmos. O caminho que traçamos ao longo de um bimestre também nos traz informações sobre as estratégias escolhidas por nós e como elas repercutiram no processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Será que os nossos estudantes compreenderam o valor do conhecimento nas aulas de educação física? Aqui eu trouxe esse gráfico para que a gente possa refletir um pouquinho sobre esse conhecimento em educação física. Ele é uma pesquisa
que é uma pesquisa informal, tá? Ela foi realizada em 2000 por um professor no estado de São Paulo. Ele entrevistou 261 estudantes, querendo saber um pouco sobre esse conhecimento que é obtido nas aulas de educação física. E aqui a gente pode observar que tem alguns critérios aqui que aparecem nesse gráfico, né? Alguns elementos, como as regras, a disciplina, alongamento, condicionamento, o jogar algum tipo de esporte, nenhum conhecimento e outros. E pelo gráfico, a gente pode observar que por exemplo, regras de jogos, a gente consegue identificar que um pouco mais de 5% dos estudantes entrevistados acreditam que esse é um dos conhecimentos obtidos nessas aulas de educação física. A disciplina, a organização, como 11%. 8% para o tema de alongamento, né, as questões que envolvem alongamento, 10% para condicionamento físico, 5% jogar algum esporte e olha a questão de nenhum ou nada conhecimento, 48%. É muito, né? Isso mostra que apesar dos nossos estudantes, nós sabemos que eles amam as nossas aulas, esperam pela educação física com muita ansiedade, essa questão do conhecimento que é obtido, será que eles têm essa consciência do que se pode aprender nas aulas de educação física? Pois é uma questão para a gente parar e refletir, né? Porque nós vimos aqui anteriormente que precisamos ter claro o que avaliar, quais as competências estão relacionadas à educação física, o equilíbrio dessas 3 dimensões que falamos sobre o conhecimento, o saber fazer, que é algo muito claro para nós, mas também o saber sobre e saber ser e conviver, pois, à medida que se reflete sobre os conhecimentos e sobre as vivências, se reconhece o que se aprende e o porquê se aprende. E com isso, a percepção dos estudantes sobre a aprendizagem, ela acontece e ela se amplia. Será que os nossos estudantes têm esse conhecimento? Bom, para finalizarmos, eu vou trazer aqui 2 sugestões. Uma é que a gente possa estar elaborando, cada um dentro da sua unidade escolar, pode ser com uma turma específica, pode ser em conjunto com o seu colega, se você tiver um outro profissional atuando na mesma unidade que você esteja. Elaborar esse gráfico de conhecimentos para a gente ter uma noção se as estratégias que nós estamos utilizando se estão realmente atingindo e repercutindo nos nossos estudantes. E como inspiração eu trouxe aqui a indicação de um filme, A Estrada para a Glória. É um filme que traz fatos verídicos e ele trata sobre a questão da avaliação de um técnico na hora de montar a sua equipe de jogadores de basquete. Agradeço muito esse momento de vocês, né? Espero que vocês consigam elaborar essa sugestão de desdobramento. Esse finalzinho, vou deixar para vocês pensarem em como elaborar esse quadro.
de conhecimentos dos alunos. E agradeço imensamente a paciência de vocês, a atenção de vocês. Espero ansiosa o retorno através do formulário, com as sugestões. Muito obrigada pelo momento e pela disposição de vocês.